Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos pintar a terceira rosa da apostila número 4, uma rosa azul. Espero que goste. Então, bora pintar? Vou passar clareador em toda a rosa e voltamos para a outra cor. Observe que não passei clareador perto do miolo. Com o azul cobalto, eu vou estar contornando e preenchendo com movimentos circulares, trazendo a tinta para a parte de cima das pétalas, deixando a parte de cima mais clara. E vou fazendo por detrás das mini pétalas e puxando para cima, como se já estivesse usando a cor de sombra, para que assim eu saiba onde colocar a cor de sombra, porque se eu colocar a primeira cor toda de uma vez, eu perco os lugares do risco. É uma forma mais fácil de fazer sem perder o lugar do risco e também sem perder o lugar onde vai ser passado a cor de luz. A gente deixa bem clarinho onde vai ser a cor de luz, para que fique mais fácil da gente achar depois. Simplificando, né, para que fique mais fácil para as pessoas que têm dificuldade de achar o risco para fazer. Arredando aqui um pouquinho, porque estava um pouquinho fora. Continuo preenchendo por detrás dos riscos, como se eu já estivesse passando a segunda cor. Deixo as beiradas das pétalas bem clarinha, às vezes deixo até sem tinta bem na pontinha, porque eu quero aí bem clarinho. A forma de fazer a segunda cor é a forma que estou fazendo a primeira com azul cobalto e estou usando também um pincel número 6. Aqui eu vou fazer a sombra da dobra. Como eu digo em todas as outras as rosas, uma pessoa me comprou a apostila e pediu para que eu gravasse as 4 rosas, porque cada uma tem uma forma de fazer. E para que ela tirasse então todas as dúvidas, por isso estou gravando as 4. Aqui também é sombra, porque é uma dobra, se dobrou, fez sombra, né? Aonde está a dobra é sombra. Estou usando o azul com clareador, porque as outras partes eu quero mais clarinha. E assim eu vou fazer toda ela, cobrindo e depois voltando com a cor de sombra, fazendo a mesma coisa. Porém, a cor de sombra a gente põe um pouco menos. Aqui eu desço até embaixo, estou fazendo a sombra da outra pétala. Então, aqui eu vou fazendo com movimentos circulares, esfumando, que também quer dizer, pode ser esfregando, esticando a tinta, né? Com o clareador que nos ajuda a esticar essa tinta. Esfregue de levinho, porque se você pôr muita força na tinta, ela perde o brilho. Então, ao passar a tinta, passe com bastante leveza. Esse é o segredo de um trabalho, uma pintura brilhosa.
não apertar o pincel para passar a tinta. Ah, mas se eu não apertar o pincel, a tinta vai pegar? Vai. Coloque tinta no pincel e vai passando devagar, cobrindo a trama do tecido sem apertar. Faça como essa minha amiga, compre a apostila e a gente vai estar ensinando a pintar aqui. Fazendo também a mesma coisa nessa pétala. Contorno por detrás do risco e venho puxando para o lado, para como se estivesse indo para a pontinha em cima da folha. Não é em movimento reto, é meio que diagonal. Agora, vamos contornar a taça, né, da rosa, ou copo, como alguns gostam de falar. A mesma coisa na outra pétala. Observe o movimento do pincel. É muito importante a forma de movimentar a tinta, porque isso dá movimento à pintura. Não fica de qualquer maneira, você vai fazer com que ela fique chapada, grudada no tecido. Essa última pétala é feita diferente, porque ela está por baixo de todas as outras pétalas. Então, esta é a forma de puxar a tinta nela. Usando um pouquinho de clareador, porque a tinta está secando muito rápido. Escurecendo um pouquinho aqui. Agora, eu vou usar essa cor, é um azul, mas não tá escrito azul nela. O nome dela é turquesa, que é a nossa cor, no caso, de base. Mas eu vou passar ela como se fosse o corte da rosa. Eu vou colocar aqui dentro onde não tem cor nenhuma. Aqui, onde é por baixo do miolo, esfumando, né? Esfumar é também esfregar. E vou fazer isso em toda a rosa. É uma forma diferente de fazer. Você pode fazer com azul celeste se você não tiver o turquesa. Porém, põe um pouquinho de branco para ela ficar um pouquinho mais suave, né? Ou também o azul bebê. É como se eu estivesse cortando a rosa, mas na verdade estou apenas colocando um pouquinho do turquesa onde eu não passei cor alguma. E estou mesclando, misturando o azul, no caso o turquesa, no azul cobalto. Porque senão fica separado uma tinta da outra. Faço por detrás, dentro do copo da rosa, um esfumaçadinho
uma reboladinha de pincel no meio dessa pétala. A mesma coisa do outro lado, do lado esquerdo. Vamos rebolar o pincel. Eu poderia passar essa cor nela toda primeiro, para depois passar o azul cobalto. Mas aí a gente perderia os riscos. Eu dou conta, mas algumas pessoas não dão. Então, achei melhor passar dessa forma, por cima da outra cor, do cobalto, para não perder a cor não perder o risco. Se a pessoa quiser, ela pode deixar assim, usando em vez do turquesa, o azul bebê, e está finalizando a rosa desta forma. Mas se ela quiser, ela pode também fazer como eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer desta forma e ainda vou passar outras cores. Por isso que eu disse, ela é diferente a forma de fazer e também tem dobras que não tem nas outras. Cada uma tem uma dobra de um jeito. Veja que eu estou fazendo movimentos circulares, misturando o turquesa no azul cobalto. Eu faço isso quando estou passando o branco ou, no caso aqui, o azul bebê. É como se eu estivesse terminando a rosa, cortando e iluminando. Pode fazer assim com todas as suas rosas, colocando a cor de base depois da cor de sombra. Só que aí, essa azul cobalto é a intermediária, o o turquesa é a cor de base e teremos ainda a cor de sombra e a cor que vai iluminar. Então, agora a gente vai passar mais um pouquinho aqui, que apagou, né? Pelo fato de ter vindo muito com a tinta. Vamos escurecer também aqui mais um pouquinho. Eu não quero uma rosa muito escura. Então, em alguns lugares eu ainda vou acrescentar uma cor de sombra. Só para ficar com um pouquinho mais de profundidade. Mas seria essas duas cores para minha rosa estar pronta. Agora, passo turquesa do outro lado do copo. Um pouquinho mais de azul no miolo. E agora, com o azul marinho, eu vou colocar um pouquinho mais de profundidade em alguns lugares. Não em todos, mas nos lugares que eu acho mais necessário. Como aqui no copinho aqui, né? A gente coloca também um pouquinho, dá uma puxadinha. É bem pouquinho. Nada muito da mesma forma que fez com o cobalto. Porque a gente quer ela um azul bem clarinho. Então, a gente vai pôr só um pouquinho para dar uma acrescentadinha. Para dar um pouquinho mais de profundidade. Observe que já, né, ela já dá uma crescidinha, fica mais gordinha, mais volumosa, com um pouquinho só de azul marinho.
é bem pouquinho. Somente a cor de sombra, né? E mesmo assim não será muita, é só um pouquinho mesmo. Nem vou puxar muito, porque eu quero somente dar uma sombra nela para ela ficar com mais volume. Limpar o pincel, porque foi muita tinta. Isso, dá uma puxadinha. Escurece bem esse lado. Nada muito forte. Minha tinta virou aqui. Aqui eu vou fazer um pauzinho, né? Só um risquinho que tem aqui, que é essencial. Puxei bem ele. Esfumei bem. Agora eu coloco o branco numa pontinha do pincel, no outro lado não. E vamos cortar e iluminar a nossa rosa. Coloco primeiro por baixo do miolo. Vou fazendo uma espécie de vírgulas até chegar nesse lugar. E aí eu venho puxando a tinta, esfumando. Bem de leve, bem de levinho mesmo. Quando ainda está molhado, vai ficar um azul clarinho. O branco não vai ficar tão gritante. Eu gosto de colocar branco de um lado e clareador do outro. Corto do meio da boca da rosa até encontrar com aquela parte que eu já tinha contornado por baixo do miolo. Agora, eu dou uma esfumadinha, varridinha, e depois uma esfumadinha em movimento circular para misturar o branco com o azul. E faço a mesma coisa com a outra metade, encontrando com a parte de baixo do miolo da rosa. Dou uma puxadinha e uma esfumadinha com movimentos circulares. Um pouquinho branco, né? Sempre com ponta de pincel, porque sai mais fininho. Aperto e depois vou levantando para sair fininho perto do miolo. Volto na parte de cima e dou uma engrossada nessa mini pétalas, que são umas vírgulas, vamos dizer assim, umas vírgulas de cabeça para baixo, né? Uma vírgula ao inverso, ou metade de um C. Parece uma vírgula, só que porém uma vírgula de cabeça para baixo. Contorno o risco e esfumo sem encostar no azul cobalto, nem no marinho. Vamos fazer a dobrinha, encontrando com aquela pétala que acabei de fazer. Passo em cima e passo embaixo, respeitando a parte escura. E assim, nós vamos encontrar pétala com dobra. Vamos dar uma puxadinha para dentro, uma esfumada. Vou pôr um pouquinho de azul cobalto aqui para ficar bem certinha, bem fininha na pontinha, né? Aqui, com o pincel menor, eu faço aquele pontinho que eu falei, um risquinho branco,
porque do lado de fora ele é azul, bem escuro. Fazendo a outra dobra, eu passo o branco de um lado e puxo e passo o branco do outro também. E venho afinando e descendo até embaixo. Uma pétala dessa até embaixo e a outra para no meio. Tô passando um pouquinho de azul aqui também, que tá apagado. A dobrinha tem que ficar bem destacada. Vamos fazer mais uma pétala do lado esquerdo. Contorno, aperto o pincel para contornar, que sai bem certinho. E agora, eu limpo o excesso do branco e vou puxando meio que de lado, o branco para dentro, sem cobrir a parte escura. E a posição de puxar também é muito importante, porque dá movimento às pétalas e não amassa elas. A mesma coisa, né? Parece um 7 de cabeça para baixo, meio torto, as pétalas. Puxo, esfumo varrendo, para que o branco não fique marcado. A gente venha trazendo ele e ele vai se sumindo e misturando com o outro azul, mas sem tampar o azul escuro. Por isso, às vezes, eu preciso voltar para poder pôr um pouquinho do azul escuro, porque o branco tampa. Fazendo essa pétala menor do lado direito, com muito cuidado, porque ela vai vir encontrando também com o miolo. Puxo um pouquinho de tinta bem de leve. Faço a mesma coisa, contorno essa outra pétala. Eu passo tinta e depois passo o dedo por baixo, porque o outro lado não pode ter tinta. A tinta tem que ficar só de um lado das cerdas do pincel. Então, sempre que eu coloco a tinta, eu venho com o dedo e passo por baixo, para que não fique excesso de tinta do outro lado do pincel. Fiz essa da mesma forma que faço as outras, né? Contorno, depois venho esfumando, tirando o excesso de branco primeiro, depois esfuma. Agora, eu vou colocar um pouquinho aqui do azul cobalto. Nunca volto com a cor mais escura, porque vai ficar escuro demais. E dou uma acertadinha, porque às vezes a gente apaga muito com o branco. Contornando novamente mais uma pétala. Agora, vamos esfumar, esfregar, puxar e mesclar a tinta branca na turquesa, para que fique, não fique com marca de separação. Eu gosto de fazer para cima, depois que termina, porque dá
a impressão de mais fininha e eu acho que fica mais bonito. Vamos fazer aqui o branquinho do copo, né, dos lados das pétalas, que é 2 pétalas cortada e um pouquinho de branco no meio. E eu esfumo com movimento circular, rebolando o pincel. Vou colocar um pouquinho mais de cobalto aqui, porque essa pétala ela tem sombra, porque ela tá dobrada. Vou colocar aqui também. E esfumar aqui dentro também com um pouquinho de branco, rebolando o pincel em movimentos circulares. Estamos chegando ao final, né? Falta apenas uma pétala. Eu espero que vocês gostem. Deixe o seu joinha se você gostou. E deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Até onde esse vídeo chegou. Eu gostaria de saber até onde chegou, em que estado, né, chegou esse vídeo. Deixe nos comentários. E se você deseja que eu pinte algo que você queira aprender, deixe também nos comentários que eu vou procurar atender a todos. Temos aqui uma dobrinha que eu não tinha colocado, então estou passando o azul cobalto, puxando para dentro, para o meio da pétala, esfumando o branco dos dois lados. E agora vamos passar o azul na pontinha também, o azul cobalto. E o branco na parte de baixo, de dentro. E a gente dá só uma esfregadinha nele. E um pouquinho no meio, né? Já que tem agora um meio nessa pétala. Para que fique escuro debaixo da pétala que dobrou e escuro lá no meio dela, na taça ou no copo, como alguns gostam de chamar. Agora, eu vou dar mais uma esfumaçadinha para dar mais movimento aqui a nossa pétala. E gostaria de pedir que deixe os seus comentários, que deixe o seu gostei, que assista o vídeo até o final para me ajudar a continuar fazendo o meu trabalho e para que eu possa receber por ele. E eu agradeço a todos vocês que são os meus inscritos, que assistem os meus vídeos e assim ajuda com que eu continue trabalhando, né? Porque trabalhar é muito importante. Então, agora dando aí só os acabamentos, colocando um pouquinho de azul, onde eu acho que ficou apagado. Uma dobrinha. Está pronta a nossa rosa azul. E agora fica faltando só mais uma para terminar as rosas da apostila número 4. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!